Nesse vídeo eu vou explicar para você como que você declara os seus ativos que você tem no exterior, assim como os dividendos que você recebeu e eventualmente o ganho de capital, ou seja, o lucro que você teve quando você vendeu algum ativo. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Então já dá um like e vamos pro conteúdo. Então, este aqui é o programa da Receita Federal de Ajuste Anual de Imposto de Renda, e aqui a gente tem as várias abas em que a gente vai fazer a nossa declaração. Para declarar bens que você tem, é sempre uma fotografia do seu patrimônio no dia 31 de dezembro de um determinado ano. Então, por exemplo, agora em março, abril e maio de 2020, você vai declarar todo o patrimônio que você tinha no dia 31 de dezembro de 2019 à meia-noite, tá? Essa é a foto que vai aparecer aqui no programa de ajuste anual de imposto de renda. Então você vem em bens e direitos e aqui que você vai colocar todos os seus bens para declarar para a Receita. Quando você vem aqui à esquerda, você pode ver que aqui embaixo tem conteúdo tutorial. Aqui tem um manual que vai explicar para você como a Receita quer que você declare. Então sempre que você tiver uma dúvida, este aqui é o manual oficial que você tem que considerar. Isto aqui é o certo, não é o que você encontra na internet. Isto aqui é o que você tem que levar em consideração. Quando a gente entra nesse manual, no manual de ajuda, e a gente busca como que você tem que declarar o seu patrimônio no exterior, a gente vê o quê? Você vem aqui na aba de bens e direitos, no caso dos casos especiais, bens e direitos situados no exterior. O que aparece? Aqui ele mostra que você tem que declarar sempre em reais, tá? Basicamente você tem que sempre fazer o câmbio, o cálculo, para mudar o valor que você tem de dólares para reais. E o dólar que você vai usar, ou seja, a cotação do dólar que você vai usar para declarar é aqui, ó, é a cotação do dólar fixada para venda pelo Banco Central na data do pagamento. Então, o que a gente faz? Para você descobrir quanto que você vai declarar em reais que você pagou, supondo que você tenha investido no ETF IVV em 11 de setembro de 2019 e tivesse comprado duas cotas a um valor de 100 dólares cada uma, totalizando 200 dólares. Supondo que esse dinheiro tivesse vindo de moeda nacional, ou seja, tivesse vindo de uma remessa que você fez do Brasil. Nesse sentido, a gente tem que descobrir qual é o dólar de venda do Banco Central nesse dia 11 de setembro de 2019. Então você entra na parte de cotações e boletins do Banco Central, você clica no Google e você procura cotações e boletins BCB, clica no primeiro link. Aqui vai aparecer uma forma de você pesquisar a cotação do dólar histórico, tá? Então você quer pesquisar em setembro de 2019, né? Então você coloca, por exemplo, dia 1º de setembro de 2019 até mais ou menos aqui, dia, por exemplo, 01/12/2019. Aí que aparecem todas as cotações do dólar nesse período. E você quer saber o dia 11 de setembro de 2019. Então você vê dia 11 de setembro de 2019, o dólar de venda estava R$ 4,06. Você copia isso aqui, você cola aqui para você conseguir calcular e você descobre que você pagou em reais naquele dia o equivalente a R$ 812,62, tá? Então você vem na sua declaração e você coloca aqui dia 31/12/2019, você tinha pago por este patrimônio R$ 812,62, tá? Então esse é o valor de aquisição que você vai declarar. Esse valor vai ser repetido ano a ano, você não vai atualizar esse valor até vender o bem, tá? Então não interessa se ele se valorize durante o tempo, se o dólar mude, isso aqui não muda nunca até você vender, certo? Tanto o código quanto a localização e a discriminação, você tem que levar em consideração basicamente o manual da Receita Federal, conforme eu mostrei para você, tá? Você tem que vir primeiro aqui em como declarar na declaração de ajuste anual, certo? E daí aqui vai ter toda a forma que você precisa declarar. Então aqui quando você vê o que você tem que declarar, aqui está escrito que você tem que declarar o bem, a espécie, a data, valor de aquisição, quando for o caso.
E nos demais casos ele especifica cada tipo de bem, cada tipo de patrimônio, existe alguns dados específicos. Então assim, se você vai, por exemplo, investir em ações, você tem que vir aqui, ó, participações societárias, código 31 ações. O que ele quer saber se você vai declarar que você tem uma ação? Ele quer saber a quantidade de ações, o tipo de ação, o nome da empresa, e os tipos diferentes de ações, ou seja, se são ações preferenciais, ordinárias, tem que ter um item para cada tipo, tá? Assim como o número de inscrição no CNPJ da empresa, isso se a empresa for brasileira, se ela for estrangeira não precisa. Mas se você, por exemplo, investiu em ETFs, você vai usar o código 74, que está escrito aqui, ó, fundos de investimento de índice de mercado. É isso aqui, ETFs são fundos de índice, tá? Então o que você vai ter que declarar nesse caso? Se você investir em ETFs, a instituição financeira, a administradora do fundo, ou seja, isso está no nome sempre do fundo, você basta colocar o nome do fundo até para especificar o que você investiu, então é bem fácil. Além disso, a quantidade de cotas, e se a conta for conjunta, o nome da pessoa que está em conjunto com você. Então se você tem a sua mulher numa conta conjunta no exterior, o seu filho, você coloca o nome e o CPF dessa pessoa que está em conjunto. Assim como o CNPJ do fundo, isso aqui é para fundos brasileiros que tem CNPJ. No exterior isso aqui não é aplicável, tá? Então como é que a gente faz? A gente entra novamente aqui e a gente vai fazer a discriminação. O código, se você investiu num ETF como por exemplo o IVV, você tem que colocar o código 74. O fundo ele é só seu e não é do dependente, você coloca titular. O código aqui, o país você apaga e coloca Estados Unidos. Na discriminação você vai escrever exatamente o que é. Se você não sabe o fundo propriamente dito, como é que é o nome do fundo, você coloca IVV, ETF, para buscar o nome do fundo. Olha só que apareceu aqui, ó, um vídeo meu explicando sobre o índice S&P 500, mas você clica em cima do primeiro link aqui, que é o link sobre o fundo propriamente dito. Essa aqui é a página do fundo que tem todas as informações do fundo, tá? Então você simplesmente pega o nome dele, aqui já está escrito a iShares, a gestora praticamente, o que é. Então você entra novamente na discriminação e coloca 02 cotas do fundo de índice, este aqui, certo? Que você acabou de verificar o nome, total de aquisição, você coloca em dólares, né, para saber quanto é que foi em dólares, $200, moeda originariamente nacional, porque foi oriundo de remessa que você fez para o exterior. Esta aqui é a declaração que você vai fazer do bem que você tem no exterior. Se você quiser, você pode também colocar a corretora. Ele não exige isso conforme você viu, mas você pode colocar, por exemplo, corretora Interactive Brokers. Ok. Deu, isso aqui é a declaração do seu patrimônio, dos seus bens no exterior. Você faz isso para cada um dos bens que você tem no exterior, certo? Então agora a gente vai ver como que você faz para declarar o seu ganho de capital se você vendeu ações abaixo da isenção do limite legal de R$35 mil por mês. Então se todo mês você vendeu abaixo disso, você é isento de imposto de renda. Você então tem que calcular quanto que você teve de ganho, tá? Então você vê aqui que aqui é o Excel que a gente verificava mais ou menos quanto que você tinha pago. Aqui eu abri uma nova aba para mostrar como que você faz esse cálculo, é uma coisa realmente bem simples. Então supondo que você tivesse comprado dia 11 de setembro duas cotas a $100, você pagou $200. Se você vendeu no dia posterior por $150, você teve um lucro aí vendendo por $300. Você tem que descobrir qual é o câmbio. Agora não é o câmbio da venda, agora é o câmbio da compra do Banco Central do dia posterior, do dia 12 de setembro de 2019. Então você vem aqui e você descobre que no dia 12 de setembro de 2019 o câmbio da compra era de 4,0488. E é isso que você vai colocar aqui, 4,0488. Então o total em reais que você obteve liquidando a sua posição era de R$ 1.214,64. E o seu lucro é a diferença de uma para outra, totalizando R$ 402,02. Então você vem na sua declaração de ajuste anual. E daí aonde que você declara isso? Aqui nos rendimentos isentos e não tributáveis. Você clica em novo, aí você clica aqui no tipo de rendimento para você identificar qual é a natureza do ganho isento. E a natureza é o item 5, em que mostra ganho de capital na alienação de bem.
aqui até 35 mil reais nos demais casos. Então é o item 5, você seleciona e você coloca o valor que você teve de lucro isento. Então você vai colocar que o valor é R$ 402,02, tá? Se você teve lucro em diversos meses, você soma tudo e coloca aqui sempre se esse ganho foi isento e foi abaixo do limite de vendas de R$ 35 mil reais por mês, tá? Então você dá OK e tá tudo certo, você acabou de declarar que você teve essa renda neste ano de R$ 402,02 isento totalmente de imposto de renda. Agora, se você vendeu acima de R$ 35 mil reais por mês, em algum dos meses, você precisa utilizar o programa do GCAP, que é o programa Ganho de Capital. Eu já fiz um vídeo exatamente sobre isso, você pode verificar o link na descrição desse vídeo. Nesse vídeo eu explico exatamente como que você faz para calcular dependendo da origem da moeda que você utilizou. Você pode me perguntar, Otávio, mas por exemplo, mesmo se ele for isento de imposto de renda, mesmo se eu vender abaixo, eu posso, por exemplo, ter utilizado alguns centavos de um resto de dividendo que eu tinha na minha conta da minha corretora e, portanto, o dividendo que eu recebi, ele é de origem de moeda estrangeira, ele não é de origem de moeda nacional. Então, consequentemente, eu não poderia fazer esse cálculo porque não seria esse valor. De fato, a diferença não seria apurada em reais, ela seria apurada em dólares, nesse caso, e depois transformada para reais. Mas nesse ponto, o que eu tenho que explicar para você? O problema com a Receita Federal é se você sonega imposto, ou seja, se você não paga imposto que é devido. Nesse caso, você não deve pagar imposto porque você é isento dessa operação, embora você não saiba exatamente qual é o valor exato de lucro que você teve. O lucro pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas você tem certeza que o lucro ele é isento de imposto de renda, então não tem problema nesse sentido. Se a Receita lhe solicitar documentação a respeito disso pela malha fina, você vai simplesmente mostrar todas as suas notas de corretagem tranquilamente e você não vai ter problema nenhum nesse sentido. As pessoas têm medo da Receita Federal, mas basta apresentar a documentação se cair na malha fina, o que é cada vez mais raro, tá? Então, assim, além disso, obviamente, a Receita não tem como saber quais são as operações que você fez, porque a sua corretora no exterior não informa para a Receita Federal quais são as operações que você fez, certo? Então, basicamente, você só iria cair na malha fina se a sua variação patrimonial for muito brusca ou não for explicada, o que não é o caso se você declarar um valor muito próximo ao valor de fato devido, o que acontece se você tiver uma diferença de centavos na sua declaração de imposto de renda. Praticamente ninguém declara corretamente a sua declaração de imposto de renda, certo? E este é o ponto sobre declaração de imposto de renda. Se você vendeu acima de 35 mil reais em um mês, você precisa apurar e pagar o imposto que você teria que calcular corretamente, então você precisaria saber a origem da moeda. Então, para isso, você pode ver o vídeo que está com o link na descrição desse vídeo aqui. Depois, se você ganhou dividendos do exterior, os dividendos eles são considerados uma renda tributável, tá? Mas, como ele é tributado na fonte nos Estados Unidos, diretamente em 30%, e o limite máximo é de 27,5% sobre a renda aqui no Brasil, você não tem que pagar mais imposto, não há cálculo a ser feito ou pagamento a ser feito de imposto adicional. Consequentemente, não há necessidade de utilizar um programa específico para apurar rendimentos que não vêm de salário, como é o caso do Carnê-Leão. O Carnê-Leão, ele é um programa que eu já fiz vídeo sobre isso, que você também verifica o link na descrição desse vídeo, que serve para você juntar todos os rendimentos que você teve que não são de um contra-cheque, de um salário, tá? Então, se você é autônomo, se você vendeu alguma coisa, comprou alguma coisa, se você é consultor, se você recebeu pensão alimentícia, se você recebeu aluguel de um imóvel físico, por exemplo, tudo isso você normalmente já deveria utilizar o programa do Carnê-Leão. É um programa que você coloca todos os dados para dentro e ele simplesmente exporta depois esses dados para a sua declaração de ajuste anual. Você pode verificar pela sua declaração de ajuste
ajuste anual aqui, as importações nesse item aqui, e você pode importar tanto os dados do seu Carnê-Leão quanto os dados do ganho de capital se você vendeu ativos acima de 35 mil reais por mês no exterior, tá? Mas se você é somente seletista, se a sua única renda é de um contra-cheque, você não precisa calcular ao longo do ano pagamento de imposto adicional, porque o seu patrão, enfim, o seu empregador já calcula e já debita do seu contra-cheque o imposto que é devido na fonte. Você já tem retirada de imposto na fonte e, consequentemente, você pode declarar os seus dividendos diretamente na sua declaração de ajuste anual de imposto de renda por aqui. E como é que você faz isso? Você vem aqui, ó, nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, e aqui tem uma tabela que você vai especificar todos os itens que não são de um contra-cheque, certo? Então você pode escrever aqui aluguéis, pensão alimentícia e rendimentos recebidos do exterior. Aqui vem os seus dividendos, assim como você pode declarar se você já pagou Carnê-Leão, ou seja, se você já pagou DARF, que é aquele boleto para a Receita Federal ao longo dos anos, ou se você pagou pensão alimentícia, etc., você pode declarar tudo por aqui. Então a gente vai ver quanto que você tem que declarar se você recebeu de dividendos no exterior. Então você vem, por exemplo, em uma tabela simples de Excel, você vê, por exemplo, o ETF IVV, se você recebeu dia 11 de setembro de 2019, 10 dólares de dividendos no exterior, você teria sido tributado na fonte nos Estados Unidos em 3 dólares, que é 30%. Mas você tem que saber o câmbio, quanto que é para você calcular em reais, porque na declaração de ajuste anual você tem que fazer a sua declaração em reais. Para verificar isso, o que a gente faz? A gente vem novamente aqui no manual da Receita Federal para ver como que faz essa apuração, e daí a gente faz o que? A gente vem na parte de fichas e declaração, rendimentos tributáveis recebidos do exterior pelo titular, e daí você vem na aba outras informações e você verifica o quê? Que na coluna exterior, em que ele mostra rendimentos obtidos do exterior, que é essa coluna aqui, ó, exterior, o que você vê? Você vem aqui, você verifica como que você tem que declarar isso. E ele fala o quê? Que os rendimentos em moedas estrangeiras devem ser convertidos em reais mediante a utilização do valor do dólar fixado para a compra do Banco Central do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então, por exemplo, se você recebeu dia 11 de setembro de 2019, você tem que pegar o mês anterior. Qual foi esse mês anterior? Foi o mês de agosto. Você vai separar o mês de agosto em 2 quinzenas e você vai pegar a primeira quinzena, do dia 1 ao dia 15 de agosto. E daí você vai pegar o último dia útil desta quinzena. Então você vai pegar o dia 15, se não for possível o dia 15, você vai pegar o dia anterior ao dia 15. Então você vai ver em agosto de 2019 e você vê que dia 15 de agosto de 2019 era uma quinta-feira e, portanto, era um dia útil, tá? Então você vai utilizar o dia 15 de agosto de 2019, utilizando o que? A cotação do dólar de compra, tá? Então você vai vir aqui e você vai procurar agosto de 2019. Então você vai colocar aqui agosto de 2019 e você vai verificar que dia 15 de agosto de 2019 a cotação de compra era R$ 4,0182. E daí você vai colocar aqui R$ 4,0182 e você vai verificar que receber 10 dólares foi o equivalente a receber R$ 40,18 e você teve retidos de imposto no exterior R$ 12,05. Então você vai declarar primeiro que você recebeu R$ 40,18 do exterior, tá? Então você vai vir aqui e declarar que no exterior, em agosto de 2019, você recebeu R$ 40,18 e o pagamento, onde é que você declara que você já pagou? Você vem aqui, ó, na aba de imposto pago e retido, e você vai declarar aqui em imposto pago no exterior pelo titular e dependentes, este item aqui que você vai falar todo o imposto que você já pagou. Então você vem aqui e você verifica que você teve retido R$ 12,05. Então você vem aqui e declara que você pagou R$ 12,05. Deu, então está tudo certo. Você acabou de declarar que você já pagou o imposto no exterior, você acabou de declarar que você já recebeu
dividendos do exterior e você já declarou os seus bens no exterior. Se você, conforme eu já falei, teve rendimentos de outras fontes, você faz isso pelo Carnê-Leão e você importa, e os dados do Carnê-Leão vão aparecer aqui exatamente nesses itens aqui. Aqui você faz qualquer correção para você declarar. O programa do Carnê-Leão é para calcular e pagar imposto, não é para declarar imposto. Aqui é o programa de declaração. A Receita não sabe o que você fez no programa do Carnê-Leão. Ela só vai saber depois que você declarar por aqui o que foi pago e o que foi recebido, certo? Então por aqui você faz os ajustes. Você não vai precisar utilizar o programa do Carnê-Leão se você só tinha um rendimento de contra-cheque, porque você não precisava pagar e calcular nada, porque você já tinha somente os dividendos tributados diretamente na fonte. Então esse é o conteúdo que eu queria passar para você de como que você declara os seus bens no exterior de uma forma bem direta, simples, é muito tranquilo. Qualquer dúvida que você tem, você verifica aqui nesta aba de ajuda, conteúdo e tutorial, que aparece todo o manual da Receita Federal e aquilo ali que você tem que utilizar para declarar o seu imposto de renda no exterior, certo? Então é este o conteúdo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!